Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A gente tem visto aqui, sempre quando temos a oportunidade, temos exposto pequenas partes dessa oração. Mateus capítulo 6, pequenas porções, sentenças, né? A gente tem visto essas pequenas sentenças. Nós vamos ler toda essa oração a partir do versículo 9 ao 15, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até o 13, na verdade. Aliás, vamos até o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus queridos, nós tivemos a oportunidade de vermos essa oração que parece ser simples e que alguns acabam não dando o valor a essas sentenças porque parece algo repetitivo. Então, há aqueles que se distanciam dessa oração e, por outro lado, há aqueles que estão apegados a essa oração como se fosse um rito. Palavras vãs, repetitivas, e sem medirmos o peso dessas palavras, a gente acaba perdendo a beleza delas. Nós começamos a ver que há uma relação direta entre os céus e a terra. E essa relação direta entre os céus e a terra começa no fato de Jesus nos ensinar essa oração, começando dizendo que nós temos um Pai que está nos céus. E esse é um Pai que quer que o seu nome seja santificado na terra. Esse é um Pai, o Pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, essa é uma oração, de certa forma, exclusiva para aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. E ela também é inclusiva. E eu quero mostrar isso daqui a pouco em parte dessa oração. Eu quero me dedicar a nós, nesse momento, a vermos que Deus, ele é o nosso monarca, ele é um rei soberano que governa céus e terra, e assim como diz em Efésios, ele teve um plano, e ele está executando esse plano de acordo com o conselho da sua vontade. Um autor chamado Douglas Kelly, ele começa falando de um governo que, depois de eleito, e no seu pronunciamento, ele não apresenta nenhuma proposta, nenhum projeto para ser implementado. Você imagine só alguém que governa, mas não tem uma linha de governo. O que é que ele deseja fazer? Com Deus é diferente. Ele está no controle de todas as coisas e ele tem um plano pessoal, um plano individual, mas um plano cósmico também. Nesse estágio seguinte dessa oração do Pai Nosso, ele vai falar do plano, desse propósito divino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos nos dedicar somente a essa primeira partícula aqui, que é a segunda petição, que ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós oramos assim, venha o teu reino, isso nos revela algumas coisas interessantes aqui. Eu quero ver com vocês. A primeira delas é que nós devemos fazer do reino de Deus nossa prioridade. Nossa prioridade. O reino de Deus sempre foi prioridade para os santos. Isso desde lá do Antigo Testamento, através das profecias, aquilo que era anunciado, o reino que iria vir, e aquilo que também era aguardado. Era anunciado e era aguardado esse reino que seria
estabelecido. Então, os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles criam e eles aguardavam esse reino. Isso é alimentado também quando nós olhamos para os próprios judeus que eram piedosos, judeus que esperavam pelo reino. A gente vê isso também nos evangelhos. Podemos pensar, por exemplo, em João Batista, no próprio cerne da oração de João Batista, ele dizia: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. Era alguém que estava ciente desse reino e anunciando a chegada desse reino. O reino de Deus, ou o reino dos céus, diz respeito ao domínio soberano de Deus, que ele estabelece, que ele implementa, que ele leva a cabo por meio do seu Filho. Isso que é o reino de Deus. E ela deve ser a nossa prioridade. Buscar as coisas do reino dos céus. Aqui mesmo no Sermão da Montanha, Jesus vai nos dizer que nós devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Veja que isso é colocado como o ponto, o cerne da vida cristã. Buscar o reino de Deus, buscar a justiça do Senhor. Se assim era com os irmãos do Antigo Testamento, crendo nesse rei soberano, nesse reino que seria estabelecido, se assim os nossos irmãos judeus e piedosos aguardavam, se essa era a mensagem de João Batista, não é diferente, irmãos, para nós. O reino de Deus também deve ser a nossa prioridade. Nós bem sabemos que quando nós participamos desse mundo, o nosso coração, há um duelo pelo nosso coração. Há um reino e Satanás é o Deus desse século. Ele é o príncipe desse mundo. Então, de certa forma, há um reino maligno que opera nos filhos das trevas e que ele é real e ele é verdadeiro e que se opõe à verdade de Deus e ao reinado soberano do Senhor. Essa é uma verdade. E por isso, quando nós somos ensinados a buscar o reino de Deus, nós trazemos essa realidade de que há outro reino, há outras inclinações. Nós lemos aqui no começo da nossa reunião, Salmo 134, que fala que há outros deuses. Não é verdade? Deuses feitos por mãos de homens, mas que de certa forma capturam o coração, mesmo sendo falsos, mas por causa do engano de Satanás e pela própria inclinação da nossa carne. Satanás é ousado e sabe da fraqueza humana de tal forma que quando Jesus estava sendo tentado, uma das suas tentações foi mostrar os reinos desse mundo. Ele diz, se prostrado me adorar, tudo isso aqui vai pertencer a você, porque sabe que há uma inclinação no coração humano. É claro que ele se deu muito mal, porque ele estava diante do homem perfeito, não é verdade? Que era o próprio rei e era o próprio dono dos troços, dono de todas as coisas. Mas, obviamente, há uma inclinação desde o Éden para que o homem ele seja ludibriado e fique encantado pelas coisas, pelos tesouros dessa terra, desse mundo. Por isso é uma oração dita há 2000 anos atrás, mas que continua sendo real para nós hoje. E uma necessidade, buscarmos a Deus e pedirmos, venha o teu reino. O reino como prioridade, por causa da competição. Há reinos rivais que tentam conseguir o espaço no nosso coração. Nossas expectativas quanto ao nosso próprio reino, aqui nesse mundo, elas são reais. E o nosso contato com os reinos dessa terra, portanto, devem ser moderados, devem ser contidos. Quando nós buscamos o reino de Deus, há uma realidade tão maravilhosa que isso não implica dizer, às vezes quando nós estamos orando, vem o teu reino, parece algo distante de nós. Eita, agora é o reino de Deus, eu não posso pedir nada para mim. Não, na verdade, Deus nos chamou a fazermos parte do reino dele. Portanto, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos buscando o nosso próprio reino, é para onde nós somos chamados. A nação santa, esse povo escolhido do Senhor. Então, o reino de Deus é o nosso reino, é o nosso lugar. Ele já está aqui
e deve ser a nossa prioridade. O que o mundo pode nos oferecer é muito pouco. O que a carne e os prazeres dessa terra podem nos oferecer é muito pouco, mas podem nos seduzir. Por isso, há uma oração sempre presente, sempre importante: venha o teu reino. Todos os reinos dessa terra é muito pouco para quem é súdito do rei e sabe o que lhe pertence. Foi assim que Jesus agiu. Foi sempre essa submissão ao Pai. Foi sempre essa certeza de que o reino que ele veio instaurar era mais glorioso do que qualquer reino dessa terra. Segunda coisa, meus irmãos, é que a gente deve anelar pela expansão do reino de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós mais uma vez lembramos que há a existência desse reino rival, operado por Satanás. Só que, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pensando aqui com o reino de Deus expandido nessa terra. E como é que o reino de Deus é expandido nessa terra? Por meio da igreja. Há um sentido em que o mundo existe por causa da igreja, para providenciar a noiva para o Filho de Deus. Essas são palavras do Douglas Kelly. Assim, eu digo que quando Jesus ensina a orar, vem o teu reino, ele está primeiramente preocupado e, acima de tudo, preocupado, interessado com o bem-estar da igreja. Veja, Deus, ele é mantenedor de toda a criação, ele ama a sua criação, obviamente, mas os propósitos dele nessa terra dizem respeito especialmente e exclusivamente à sua igreja. E é por causa disso que a obra de Jesus veio para restaurar a igreja, para salvar a igreja. Então, nessa oração há o pedido para que se conserve a igreja forte e pura. Porque pensemos bem que uma igreja que não é forte, uma igreja que se enfraquece, um reino que se vende aos reinos desse mundo, um reino que ele perde a sua pureza, que perde a sua ênfase principal, que é servir ao rei, ela acaba perdendo o sabor, como o sal que perde o sabor, não é? E o mundo entra em putrefação, né? Ela deixa de salgar, ela deixa de ser luz para esse mundo. Portanto, quando a gente ora, vem o teu reino, nós estamos pedindo, Senhor, para que a tua igreja seja relevante, para que a tua igreja seja viva, para que a tua igreja seja purificada. Porque quem é o porta-voz de Deus nessa terra? A igreja. Deus nos restaurou para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é o anúncio dessa igreja? Senão que nós temos um rei, e a ele deve ser tributado todo louvor, toda honra e toda glória. Essa é a mensagem da igreja. Veja, irmãos, o evangelho deve ser efetivamente pregado. Nós oramos por isso. E traga muitos à salvação. O propósito de Deus, ele tem um aspecto escatológico, é verdade. Nós vamos ver isso daqui a pouco, que é o fato do reino vindouro sendo consumado. Mas o reino de Deus, ele já faz parte do plano de Deus para hoje, para esse tempo, para o agora. De modo que o evangelho é relevante para o século 21, para todas as suas demandas, para todos os seus paradoxos e para todas as suas demandas, como foi lá no primeiro século, como foi lá no Antigo Testamento. A igreja continua sendo relevante, porque Deus tem um propósito para o nosso tempo. E ele leva a cabo esse propósito por meio da igreja. E aí entra uma questão interessante, que é o quê? Deus, ele é soberano, ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos, são imutáveis, são eternos, mas ele chama a igreja a participar dos seus propósitos. Como? Quando nós oramos, venha o teu reino. Nós estamos participando, é Deus nos chamando a participar desse plano maravilhoso, desse plano eterno. Então, essa maravilhosa harmonia entre a vontade de Deus e as nossas orações. Não que as nossas orações mudem o coração de Deus, como alguns dizem, né? Não, não, não. Isso é liberalismo teológico. As nossas orações, elas se harmonizam com o propósito de Deus para a nossa vida. Quando oramos, venha o teu reino, nós estamos sendo certeiros, entendendo que Deus tem um plano para esse mundo,
quer estabelecer o seu reino, não consumar o seu reino, não é verdade, mas chamar súditos para o seu reino. Ele estabelece o seu reino, e é verdade, já dentro do nosso coração, com paz, com alegria, ele já reina dentro de nós. Perceba que dessa forma, esse reino, ele não é um reino que vem de cima para baixo, dessa forma aqui, mas é um reino que conquista corações e ela vai mudando o seu ambiente. Ela não é uma imposição humana, não, mas ela é uma ação poderosa do Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo age, e assim nesse aspecto é de cima para baixo, que é soberano, do Deus Todo-Poderoso, mas não um mandamento estabelecido. De modo que até mesmo um Estado, um monarca que declara uma teocracia, como existe nos países islâmicos, não é? Na verdade, não é assim que funciona no cristianismo, porque é o Espírito Santo que ele opera dentro dos corações, e agora nós nos tornamos voluntariamente súditos desse reino, e agora nós vamos ser o quê? Agentes de transformação nesse mundo. Isso é algo espetacular, isso é algo maravilhoso. Veja, meus queridos irmãos, em termos de aplicação, podemos pensar que nossa preocupação deve ser que o Evangelho continue livre. No nosso país, nós podemos pensar isso. Quando nós pensamos, venha o teu reino, eu posso ficar pensando, Senhor, como é bom participarmos de um país onde há uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressarmos a nossa fé. Isso tem sido bom, e nós oramos para que isso seja cultivado no nosso meio. Deus quer que o Brasil seja um país livre para a proclamação do Evangelho. Isso tem sido uma bênção para a nossa nação durante décadas. Se nós pegarmos os números do crescimento, e aí eu não vou ser muito rigoroso, para a gente separar agora reformados, não sei o quê. Não. Estou falando de maneira geral, porque até mesmo os eleitos é Deus que sabe, né? A gente pode ter 1 milhão, milhões, mas é Deus que sabe o número dos eleitos. Pode ser até maior do que os que estão na nossa contabilidade, que são contados por nós, de qualquer censo. Pode ser maior, pode ser ínfimo, pode ser bem menor. No entanto, meus irmãos, que Deus preserve-nos assim, abençoe essa nação, os países, nós oramos pela Índia, Senhor, né, os países que estão fechados para o Evangelho. Há um outro aspecto também, que mesmo numa realidade onde não é possível a gente ter essa liberdade religiosa, não importa, nossa oração deve continuar sendo a mesma. Às vezes Deus se utiliza, e pela sua benevolência, se utiliza da condição da liberdade religiosa de uma nação. Às vezes não, às vezes é uma nação fechada mesmo, e tem sido assim durante décadas. Mas mesmo assim, a oração que nós fazemos aqui, venha o teu reino, com essa possibilidade de proclamarmos o Evangelho, os irmãos em qualquer nação perseguida podem orar, venha o teu reino. Era a oração do apóstolo Paulo, venha o teu reino, mesmo encarcerado. Veja que essa é uma realidade que transcende qualquer questão, qualquer liberdade religiosa. Agora, eu pontuo novamente, oremos para que possamos ter essa liberdade e nos aproveitemos dela. Às vezes perdemos tanto tempo com tantas coisas que são secundárias e deixamos de proclamar. Esse é um tempo da gente proclamar, um tempo da gente propagar, pregar o Evangelho. Queridos, uma terceira coisa que eu quero falar com vocês é que nós devemos ansiar pela consumação desse reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, assim também no aspecto escatológico, eu estou olhando lá para frente e estou pedindo, Senhor, eu sei que o Senhor já reina no meu coração. Eu sei que o Senhor já reina no coração dos teus eleitos. Eu sei que o Senhor já reina no coração de muitos e que aqui e ali nós vemos sinais evidentes dessa graça. Às vezes é possível notar isso na sociedade, às vezes é possível notar isso de maneira mais particular, às vezes é possível notarmos isso em instituições, às vezes nós podemos ver que o reino de Deus está avançando, mas nós sabemos que esse reino ainda ele ainda tem um inimigo. Nós sabemos que esse reino ele ainda será consumado. E como se dará essa consumação? Veja que antes disso, sabemos que de certa forma o reino de Deus já veio. O próprio Jesus em Lucas diz assim,
Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso é um fato. É chegado o reino de Deus. E a marca era evidente, era que o próprio Jesus veio e ele estabelece esse reino, mas é o início, ele vai ser consumado ainda. A mensagem inteira da Bíblia ensina a gente a aguardar esse acontecimento. Cristo veio fundar, estabelecer e trazer esse reino. 3 coisas aqui. Ele veio fundar, veio estabelecer e veio trazer esse reino. Cristo continua ocupado nessa tarefa e assim continuará fazendo até o fim, quando o seu empreendimento estiver terminado. Veja, são palavras do Martin Lloyd Jones. É interessante porque esse reino de Deus, a gente pensa, quando ele ascendeu aos céus, acabou o trabalho do Senhor. Não, ele continua trabalhando. Por meio de quem? Por meio da igreja. Mas esse reino ele vai ser consumado. 1 Coríntios, depois você pode ler o capítulo 15, especialmente os versículos 24 a 28, porque há esse empreendimento que o Senhor Jesus está fazendo. Então, Cristo devolverá o reino a Deus Pai, a fim de que Deus, diz Paulo, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, veja, esse curso está seguindo. Às vezes, aos nossos olhos, não tem avançado tanto. Em algumas épocas, talvez, se alguém viveu na realidade evangélica de décadas atrás, ou estão vivendo num contexto assim, parece que a coisa não está progredindo, parece que a sociedade ela cada vez mais dá passos para trás, subverte valores eternos, ela se inclina cada vez mais para o ateísmo, para o agnosticismo, para um secularismo cada vez crescente. Então parece que a história ela não está caminhando para o seu fim. Lé do engano, meus irmãos, essa história está caminhando para a sua consumação e o reino de Deus está avançando. Percebamos isso ou não. Como eu falei, às vezes é possível ver e nós damos graças a Deus. Mas nem sempre é possível vermos esse avanço. Mesmo assim, a história caminha para a sua consumação. Essa petição, irmãos, nos ensina que foi-nos dado um mandato para envolver-nos no plano divino através das nossas orações. Como eu já falei para vocês, quando nós dizemos, venha o teu reino, Deus nos chama para fazermos parte do seu projeto. Isso é uma bênção. Queridos, se não fosse assim, eu vou usar mais uma vez palavras de Douglas Kelly, que diz assim, se não fosse assim, Deus simplesmente nos diria que seu reino virá, que não precisamos ficar preocupados. Tudo o que teríamos de fazer seria simplesmente obedecer sua vontade revelada, ou seja, a Bíblia, e não orar por isso. Porém, de algum modo extraordinário, Deus soberano, imutável, com um propósito eternamente definido para suas criaturas, convida-nos a fazermos parte da história. Quando oramos, venha o teu reino, não somente isso, mas aqui, quando nós estamos nesse particular, quando oramos, vem esse reino, nós estamos sabendo, Deus me chamou para o seu reino. E é por isso que eu oro, venha o teu reino. É por isso que eu anseio por isso, venha o teu reino. Deus trouxe a sua igreja para fazer parte desse plano. E isso se revela através da oração. Uma indagação para a gente. Nós estamos orando pelo sucesso da igreja, em sua amplitude e poder. Estamos orando pela conversão de homens e mulheres. Aí o Lloyd Jones diz que venha o teu reino é uma oração missionária toda inclusiva. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas veja que beleza nisso. É uma oração missionária toda inclusiva. Venha o teu reino, se expanda o teu reino, que homens e mulheres sejam salvos, que jovens, adolescentes, adultos, anciãos conheçam o Senhor, que a nossa nação conheça a Ti, que esse mundo, que na janela 1040, ou nos países onde há uma perseguição velada, Senhor, que homens e mulheres creiam no Teu nome. Isso está incluso nessa pequena partícula, venha o Teu reino. Já disse que o reino de Deus não vem de fora, mas começa nos corações. E aí vem mais uma indagação, irmãos. Somos súditos do rei? Fazemos parte desse reino de fato? Quando nós oramos, venha o teu reino,
nós precisamos pensar: será que de fato o meu coração pertence a esse rei? Será que eu tenho servido a esse rei como alguém que não tem compromisso com ele, ou de forma total, somente nominal? Venha o teu reino é um apelo aos corações, um clamor, para que tenhamos a consciência de que há um rei sobre todas as coisas. Às vezes dizemos, temos um rei no céu, mas na terra temos outros reinos. Às vezes nossa vida, ela está inclinada a tantas coisas passageiras que nós podemos ser enganados. Venha o teu reino, nos faz pensar nisso. Venha o teu reino. Devemos nos preparar para o reino de Deus. Jesus dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu peço, Senhor, venha o teu reino. Eu sei que o Senhor Jesus virá. Assim Apocalipse termina dizendo, né? Maranata, o Senhor Jesus vem, eis que vem o Senhor. Mas a gente pode orar: Senhor, que o Senhor venha e que eu faça parte desse reino. Não futuramente, mas hoje. Não somente no futuro, mas hoje, que eu faça parte desse reino. Que Deus seja prioridade na nossa vida, meus irmãos. Como nós começamos a falar, reino de Deus significa prioridade, precedência, algo mais importante. Reino de Deus nos faz pensar que nós devemos anelar pela expansão desse reino na nossa casa, na nossa vizinhança. Nossa maior necessidade enquanto nação é o Evangelho. Que a gente anseie pela essa consumação desse reino, né? E tudo se estabeleça para todo sempre. Esse reino não tem fim, é de geração em geração. Oremos, venha o teu reino. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Temos um pedido aqui, Rodi Calçados, né? De quem é esse perfil? No... Ah, é, né? Então, deve ser... Ela pede orar para que Deus desperte os homens da nossa igreja. Amém. Oremos por isso, oremos por isso. A gente tem desejado, né, que a igreja, os homens, sobretudo, eles demonstrem esse apreço, esse amor pelo reino. Sabemos, temos muitos homens piedosos, tementes a Deus, mas às vezes somos muito dispersos, né? Às vezes caminhamos muito sozinhos. O reino de Deus, a igreja não é feita de lobo solitário, não. É de ovelhas que estão juntas e que precisam ser alimentadas. E às vezes nós temos esse perfil de estarmos andando muito individualmente. Então, essa oração segue nesse sentido, para que Deus nos ajude, para que possamos entender que precisamos uns dos outros, né? E para que os homens também possam se auxiliar nas suas peculiaridades, visando a glória de Deus. Amados, vamos orar. Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando nossa reunião. Obrigado a todos os queridos que participaram conosco até então, os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão pelas redes sociais. É assim que nós encerramos, Senhor, orando para que, pedindo perdão, Senhor, porque às vezes nós não temos buscado esse reino, Pai, às vezes não temos atentado para esse empreendimento que é eterno e acabamos nos envolvendo com coisas que são importantes, mas que não são eternas. Que o Senhor nos ajude, inclina o nosso coração a Ti, Senhor, somente, querido Deus, que seja a nossa prioridade. Dia após dia, essa tem sido a nossa luta. E o reino de Deus, a sua justiça, seja sempre buscada. Ajuda-nos, ó Pai, que a gente possa anelar, Senhor, pela expansão do Teu reino. E a gente faz isso quando somos sal da terra e luz do mundo, quando somos proclamadores dessa verdade eterna, quando entendemos que o Senhor tem um plano, Pai, escatológico, futuro, mas o Senhor é um Deus que tem um plano para hoje. E o Senhor poderia ter enviado anjos, ó Pai, para essa missão, mas aprove a Ti chamar a Tua igreja para essa gloriosa missão. Que o Senhor nos abençoe desde o nosso ambiente privado
até o ambiente público, para que tenhamos sempre essa responsabilidade. E nós bem sabemos, todos os reinos passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. Porque o nosso rei, ele tirou a sua coroa e veio cumprir essa missão tão árdua, mas um rei que se entregou e nos serviu, mas um rei que voltará gloriosamente, poderosamente, visivelmente, de maneira triunfante. Nosso coração precisa se lembrar dessas verdades. E obrigado porque nessa noite o Senhor nos lembrou isso mais uma vez. Em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito sejam sobre cada um de vós, com a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Até sábado teremos o encontro das mulheres, à tarde, e no domingo nós temos programação normal, às 10 da manhã e às 18 horas. Timóteo tem um aviso. Ok. Aonde? Aqui na igreja local. Também teremos culto sábado de jovens e de UPA, às 7 horas. O presidente da UPA está nos avisando. Tchau, gente. Deus abençoe.